Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Quero fazer uma perguntinha. Vai prestar o FPR? Então se liga que hoje a gente vai resolver a prova de 2017. Então, pessoas, antes da gente ir para a primeira resolução, vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever, ativar o sininho e mandar para aquela pessoa que você também sabe que vai prestar o FPR essa resolução, demorou? Lembra sempre que na descrição do vídeo tá a lista de exercícios que eu vou utilizar aqui, e se você for lá no Instagram e clicar no link do Instagram, você pode ter acesso a todas as outras listas que nós utilizamos aqui no canal também, beleza? Vamos à leitura dessa criança aí, ó. Em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem, respectivamente, 12 centímetros e 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Então eu peguei aqui, já adiantei, ó, já deixei um triângulo retângulo aqui. Ele disse que o maior lado vale 12 centímetros. Como que eu sei quem que é o maior lado em relação a um triângulo? É sempre aquele que é o oposto ao maior ângulo, tá? Até porque faz sentido, né? Ó, quanto menor for o meu ângulo, olha o tamanhozinho desse lado aqui. Se eu aumento, olha o tamanho desse lado aqui, certo? Então esse 12 centímetros que ele disse, eu vou colocar aqui na minha hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, porque como é um triângulo retângulo, o maior ângulo vai ser o de 90, porque os outros dois serão menores que 90. E aí o outro lado aqui, tanto faz eu colocar aqui ou colocar aqui onde eu estou colocando, vou colocar aqui só para manter a coerência do desenho. Ele deu essas informações e pediu a área do triângulo. A fórmula mais simples que nós temos para a área do triângulo é quem? Base vezes altura dividido por 2. A gente sabe isso desde o ensino fundamental, e essa daqui é a que sai as derivações das outras lá, tá? Que é o que nós vamos utilizar. Por quê? Quando eu pego um triângulo retângulo, se eu considerar isso como minha base, consequentemente isso é a altura, porque sai de um vértice e é perpendicular. Da mesma forma, se eu virar ele, deixar ele em pé, isso pode ser minha base, isso pode ser a altura, mas ali não vai fazer diferença nenhuma. Então o que eu tenho que fazer? Ó, determinar o valor desse cara aqui, tá bom? Que eu vou chamar do quê? Que eu vou chamar de x. Como que eu faço para determinar ele? Utilizando o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, ó. 12 ao quadrado, porque hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais o meu x ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual a minha hipotenusa. 12 ao quadrado dá 144, 4 ao quadrado dá 16, mais o meu x ao quadrado. 16 está somando, vou subtrair, então vai ficar 144 menos o meu 16, que é igual ao valor do meu x ao quadrado. Quando eu faço 144 menos 16, 144 menos 6 dá 138, menos 10 dá 128. Maravilha, então eu vou escrever o contrário, ó. X ao quadrado é igual a 128. Como eu quero determinar o valor do x, que é como se fosse a minha base, então eu vou tirar a raiz quadrada. Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 128. Se você quiser, você pode fatorar igual a alguns exercícios que eu disse, mas aqui você pode ser malandro também e enxergar o seguinte, ó. Bom, eu percebi que esse 128 é a mesma coisa que 64 vezes 2. Aí eu já aplico a propriedade de retização. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Então vai ficar x, que é igual a 8, vezes raiz quadrada de 2 centímetros. E aí eu determinei o valor ali do outro cateto, tá? Novamente, se você quiser fatorar, basta você vir aqui, dividindo por 2, por 2, por 2. A cada parzinho sai da raiz o número. Quem não tiver, continua na nossa raiz, beleza? Então, ó, consegui encontrar que esse cara aqui é 8 vezes raiz quadrada de 2 centímetros. Quando eu fizer a minha substituição, ó, a área vai dar como aqui? Bom, a área deste triângulo que nós estamos trabalhando é cateto, que é uma das bases, 8 raiz quadrada de 2, vezes a minha altura, que é o outro cateto, que vale 4. Tudo isso dividido por 2. Então a área aqui vai ficar como? Ó, pega aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes o meu 8 dá 16. Então tudo isso é igual a 16 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros ao quadrado. Não vai me cometer a besteira de multiplicar o número que está aqui dentro e falar que é igual a raiz quadrada de 32, tá? Toma muito, mas muito cuidado com isso, beleza? E também, se for uma prova dissertativa, não sei o que você vai fazer, qual vestibular você vai fazer, não esqueça da unidade de medida aqui, ok? Só colocando aqui a nossa alternativa, a alternativa de letra D. Aí a gente consegue
terminar esse exercício, tá? Só detalhezinho, o que a gente utilizou? Teorema de Pitágoras e áreas de triângulo. E é interessante você guardar isso, tá? Para você não ficar pensando, não ficar desenhando. Sempre quando for a área de um triângulo que é retângulo, se você tiver os valores, obviamente. Mas basta você fazer o produto entre os catetos e dividir por 2, porque um é base e a outra é a altura deste triângulo. Vamos ao segundo exercício. Vamos ao segundo exercício, onde a gente vai falar de gráficos e tabelas lá da nossa estatística. O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil é responsável por tratar incidentes de segurança em computadores e redes conectadas à internet no Brasil. A tabela ao lado apresenta o número de mensagens não solicitadas notificadas ao CERT no ano de 2015 por trimestre. Qual dos gráficos abaixo representa os dados dessa tabela? Então, o que o exercício está fazendo é pegando aquela tabela que está com a frequência absoluta e transformando em um gráfico de frequência relativa, que nada mais é do que representar isso daqui, ó, de uma forma percentual, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses valores, a primeira coisa, e somá-los e encontrar o total, tá bom? Se você perceber, tá com os numerozinhos aqui, é porque eu já fiz essa continha. Quando eu faço essa soma aqui, ó, isso dá 711.467. Então, o que eu teria que fazer? Por que teria? Porque a gente não vai fazer isso. Eu teria que pegar cada valor que está aqui e comparar com o meu total e achar o percentual deles. Mas por que eu não preciso fazer isso? Quando eu olho para os gráficos, tá? Do primeiro trimestre, que é representado por esse número aqui, veja que eles se diferem de 2% no mínimo. Claro que tem mais, mas o mínimo é 2%. Então eu vou escolher ele, por quê? Porque ele é o que mais aparece diferente. Os outros valores às vezes aparecem igual. Então eu vou escolher o do primeiro trimestre para transformar isso em porcentagem. Aí existem duas maneiras de você fazer. A primeira é por regra de 3. E eu vou desconsiderar isso daqui, ó, tá? Por quê? Porque a porcentagem está longe e esses números são bem grandes. É por isso que eu posso fazer isso. Se tivesse aparecendo lá, tipo, um número pequeno, se fosse assim, ó, só 743 e 467, ou o contrário, 1467, aí não faz sentido. Desconsiderar porque o número é pequeno, mas como é muito grande eu posso fazer isso. E também porque as porcentagens estão longe uma da outra. Se aparecesse, por exemplo, 40,3, uma porcentagem, e a outra aparece 40,2, aí eu tenho que fazer com o número certinho, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, 249 é o valor que eu quero transformar em porcentagem, então vai falar que ele está para X. Assim como meu total, que eu vou pegar aqui, ó, só o meu 711 está representando 711 mil, mas não precisa porque acabar simplificando, ele vale quanto? Ele vale o total, que é 100%. Se eu multiplico cruzado, eu consigo encontrar o valor do X. Uma outra maneira de você fazer, sempre a porcentagem, é você pegar aqui, ó, o que você quer comparado com o seu total, tá? Com quem eu quero comparar. Nesse caso, eu quero saber quanto que isso é do meu total, tá? Novamente, eu não coloquei aqui a aproximação de zero porque vai acabar simplificando. Quando eu fizer essa divisão ou essa daqui, a gente vai encontrar o equivalente a 35%. Tá? Lembra que quando eu estou na parte decimal para vir aqui, ó, para minha forma percentual, que é quando eu utilizo o símbolo, eu simplesmente multiplico por 100. E para fazer o contrário, eu divido por 100, beleza? Quando eu olho para isso daqui, o gráfico que mais se assemelha com isso é o gráfico aqui, deixa eu só confirmar, da alternativa de letra D. Tá? Por quê? Volta no início lá, você vai observar que o A no primeiro é o equivalente a 40%, na B é o equivalente a 45%, na C 33%, ó, parece que está próximo, mas se você fizer aqui a continha com um número a mais, vai estar longe. A D, que é a que a gente acertou, 35%, e a E dá 42%, tá bom? Então, como eu percebi isso, eu já fiz dessa maneira. E aí, peguem essa mania, sabe? Essa mania de vocês olharem e não precisar fazer tudo, é só fazendo exercício que você pega. Isso é uma malandragem, porque vestibular também é tempo, tá? Vocês precisam lembrar que vocês precisam adotar uma estratégia dependendo da prova que você está fazendo, ok? Vamos ao terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, ele vai trabalhar com a parte de prismas, mais especificamente com a parte de paralelepípedo reto retângulo, falando do volume. Vamos à leitura. A piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas do Rio de 2016 possui as medidas oficiais recomendadas: 50 metros de extensão, 25 metros de largura,
e 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um paralelepípedo reto retângulo ou paralelepípedo retângulo, qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter? Então repara que está em litros, né? Mas as medidas que ele deu, ó, ele falou aqui que isso é o equivalente a 50 metros, isso é o equivalente a 25 metros, e aqui a profundidade é o equivalente a 3 metros. Repara que está tudo em metros, mas não tem problema. Por quê? Quando a gente for achar o volume, nós vamos achar o volume em metro cúbico. Mas aí você precisa lembrar que 1 metro cúbico, se você não lembra, decore isso agora, é o equivalente a 1000 litros, tá? Guarda essa informação no seu coração, tatua aí no pulso, que você vai utilizar algum dia da sua vida, tá bom? Seja comprando uma caixa d'água para sua casa, por exemplo. Fechado? Então vamos lá, ó. Como que eu calculo o volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura, tá? Quem que é minha base? Ó? A base é um retângulo, por isso que a gente fala paralelepípedo retângulo, porque ele é formado por retângulos. Então eu faria aqui, ó, 50 vezes 25 para calcular a área da base. Quem que é a altura? A altura é 3. Então quando for um paralelepípedo reto retângulo ou paralelepípedo retângulo, igual ele falou no enunciado, basta você multiplicar aqui, ó, 50 vezes 25 vezes 3. A gente fala que é o produto de A vezes B vezes o C, que é quando a gente utiliza lá esse estudo, tá bom? Então, quando eu fizer aqui, ó, 50 vezes 25 vezes o meu 3, pensa comigo, ó. Se fosse 50 vezes 50, dá 2.500. É 50 vezes a metade de 50, ou seja, é metade de 2.500, que dá 1.250 ainda vezes 3. Aí aqui, ó, 3 vezes 100, 3 vezes 1.000 dá 3.000. 3 vezes 200 dá 600, então fica 3.600. E 3 vezes 50 dá 150, então fica 3.750 o quê? Metros cúbicos. Mas eu quero a resposta em litros. Como eu sei que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, então para transformar isso daqui, ó, se você quiser fazer uma regra de 3, pode. Mas guarda o seguinte, se 1 é 1.000, daqui para cá eu estou multiplicando por 1.000. Então basta multiplicar isso aqui por 1.000. Ao multiplicar esse resultado por 1.000, o que vai acontecer? Ó? Basta adicionar 3 zeros aqui. Então copia o número, 3.750, e adiciona 3 zeros. E isso é o equivalente a quanto? A litros. Então nós temos lá 3.750.000 litros, o que corresponde à alternativa de letra C aqui, ó, de catioro. Vamos ao quarto exercício, onde ele vai trabalhar com a ideia de conjuntos numéricos e também expressões, tá? Conjuntos numéricos por causa da soma e da divisão de fração que nós teremos lá. Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tinta idênticas. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade de sua capacidade, e a outra estava cheia de tinta até 3/4 da sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à sua capacidade após essa divisão é... Então eu vou pensar, bom, eu tenho metade de uma lata, certo? Então se eu penso na metade de uma lata, isso aqui, ó, vou pegar a capacidade da lata e dividir por 2. A outra lata, o que ele disse? Que restou 3/4 da capacidade. Então, como se eu pegasse lá a minha capacidade e eu dividisse por 4 e eu multiplicasse por 3, que é o equivalente a falar o seguinte, ó, 3/4 dC, tá bom? E isso daqui é o que eu disse matematicamente, tá? Isso daqui vai ficar o quê, ó? 3/4 vezes o C, e eu posso multiplicar o 3 vezes C e dividir por 4. Então, a outra lata tem o quê, ó? É 3 vezes a capacidade dividido por 4. O que eles vão fazer? Eles vão juntar isso daqui e depois dividir por quanto? Dividir por 2, porque eles vão dividir nas 2 latas que estão lá, que foi de onde que eles tiraram isso, tá bem? Ele quer saber quanto que isso representa da capacidade, então vamos fazer as operações, ó. Mínimo entre 2 e 4, vai dar 4. O que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se você quiser puxar isso aqui no rascunhozinho, pode fazer, tá? Não tem problema.
Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes c dá 2c. Mais 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 3c dá 3c. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Quando eu fizer essa soma, vai dar 5c sobre 4, tá? Então, copia aqui, ó. 5c sobre 4, tudo isso ainda é dividido por 2. Quando tem divisão de fração, você sempre vai olhar para o traço principal da fração, que é esse daqui, que é esse daqui, que é esse daqui. Então, quem que é a fração de cima? 5c sobre 4. Quem que é a fração de baixo? 2 sobre 1. Divisão de fração, eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, mantenha de cima, 5c sobre 4, vezes o inverso dessa daqui. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 5c vezes 1 dá 5c e 4 vezes 2 dá 8. Então, o que representa? Ela representa, ó, 5/8 da capacidade quando eu juntei essas duas partezinhas aí. Se eu olhar para as alternativas, isso é o equivalente à alternativa de letra B aqui. Vamos ao quinto exercício, onde a gente vai analisar a ideia de um gráfico de uma função afim. O gráfico ao lado apresenta o consumo de bateria de um celular entre as 10 e 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível de bateria atingiu 10%? Então, quando você olha para o gráfico, você pode observar que nas 10 horas eu tenho 100% de bateria. Quando se passa 2 horas depois, eu tenho 20% a menos de bateria, ou seja, 80%. Quando passa mais 2 horas, eu tenho um total de 60%, ou seja, caiu mais 20%. Então a gente tem aqui, ó, o 100% às 10 horas, depois 80% quando se passaram 2 horas, depois 60% quando se passaram mais 2 horas, e isso continua. O que eu posso concluir? Como é linear o meu gráfico, o coeficiente angular é o mesmo. O decaimento dessa função é decaimento porque o gráfico é uma função decrescente e também porque está decaindo aqui com o passar das minhas horas. Ele é constante. Qual que é a constância? A cada 2 horas cai 20%. Logo, a cada 1 hora cai quanto? Cai 10%, que é metade, tá bom? É equivalente àquilo. Então, se eu colocar aqui 50%, mesmo que eu não olhe para o gráfico, eu vou garantir que aqui é o quê? Ó? 15 horas. E isso continua até as 16 horas, certo? Que quando chega lá, em 40%. Isso daqui. Ele quer saber quando que isso chega em 10%. Então, o que eu sei? Ó? Menos 10% a cada mais 1 hora, não é isso? Certo? É isso que acontece. Então, para chegar aqui, ó, quanto que vai passar? Bom, do 40 para o meu 10%, tem que decair quanto? Tem que decair menos 30%. Se a cada 10 aumenta 1 hora, a cada 30, o que vai acontecer? Vai aumentar 3 horas aqui. Ou seja, isso daqui vai dar em 19 horas, que é o equivalente à alternativa de letra B, assim como no exercício anterior. Esse sexto exercício ele vai trabalhar com a ideia de equação da reta e também de retas perpendiculares lá da geometria analítica. Considere a reta R da equação y que é igual a 2x mais 1. Qual das retas abaixo é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P, que é igual a 4 e 2? Uma maneira de você realizar isso seria você, claro, se você não lembrar como é que trabalha com retas perpendiculares, é você lembrar que quando eu falo que uma reta, passa pelo ponto, quer dizer que o ponto tem que satisfazer aquela reta. Então você ia pegar lá 4 e 2 e substituindo em cada valor que ele está dando ali, e qual que satisfazia. Ia sobrar 2, se eu não estou enganado, e aí você descartava a outra, né, por não ter mais como trabalhar com ela. Demorou? Então essa é uma das alternativas. Você vai ficar entre a B e a E, aí você poderia depois fazer a análise dessas duas aí. Mas a gente vai analisar de outra forma, tá bom? Primeira coisa, a reta, ela é perpendicular a essa reta aqui. Eu não sei qual é a equação dessa reta, mas o que eu sei é o seguinte, que eu tenho um ponto dela. Se eu tenho um ponto, eu vou utilizar a equação fundamental da reta, lá da geometria analítica, que é dado pelo seguinte, é o famoso
ioiô, michoxô, se você já ouviu falar disso. Então a equação fundamental é assim, ó. Y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. O x e o y são as variáveis da nossa função porque faz parte da nossa reta. O y0 e o x0 são os pontos, ó. Esse cara é o meu x0 e esse cara é o meu y0. Por quê? Porque tá passando, aquela reta tá passando por esse ponto. E o mzinho é o meu coeficiente angular da reta, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte. Esse é o meu x0 e esse é o meu y0. Se você quiser, pode até substituir, ó. Então, como é que vai ficar aqui? Y menos o meu y0, que é o meu 2, que é igual a mzinho de x menos o meu 4, que é o meu x0. Se eu descobrir o valor do m, que é o coeficiente angular, eu consigo descobrir a equação da reta. Substituo aqui, faço algumas operações e acabou o exercício. Mas como que eu faço para descobrir isso? Da seguinte maneira. Quando você tem duas retas perpendiculares, o produto entre os seus coeficientes sempre é igual a menos 1. Então, se eu falo aqui, ó, que é a reta R, essa daqui, quando eu pegar o coeficiente dessa reta R, que eu vou chamar de MRzinho aqui, vezes o coeficiente angular da reta que nós estamos procurando, que é perpendicular àquela, isso sempre vai dar quanto? Menos 1. A gente fala que o coeficiente de um do outro é o oposto e o inverso. O oposto porque vai passar dividindo, o oposto por causa do menos 1 e o inverso porque vai passar dividindo aqui, tá bom? Mas quem que é o coeficiente angular aqui, ó, da reta R, que foi a reta que ele deu? Sempre é o valor que está multiplicando quando estiver isolado dessa forma aqui, na equação reduzida da reta, o y tem que estar isolado, sempre é o coeficiente que está multiplicando meu x. Então esse MR, ele é igual a 2. Então eu venho aqui e faço, ó, 2 vezes mzinho, que é igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então mzinho é igual a menos 1 sobre 2. Descobri, então, o coeficiente angular da reta perpendicular. Vou substituir aqui agora e realizar as operações. Então vamos lá, ó. Vai ficar y menos 2, que é igual a menos 1 sobre 2x menos 4 aqui. Faz a distributiva, ó. Então vai ficar y menos 2, que é igual a menos 1 sobre 2 vezes x dá menos 1 sobre 2x, menos com menos aqui, ó, fazendo o produto com 4 vai dar mais. 1 vezes 4 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, perfeito. Esse menos 2 aqui, ó, tá subtraindo, passa somando, então vai ficar y, que é igual a menos 1 sobre 2x, vai somar com esse 2 aqui, então vai ficar mais 4. E aí a gente encontrou a equação da reta, o que corresponde aqui à alternativa de letra E aqui. Sétimo exercício vai falar sobre equação do segundo grau, quando a gente trabalha com as raízes e trabalha com discriminante, e também de probabilidade. Um dado comum com faces numeradas de 1 a 6 é lançado duas vezes, fornecendo dois números A e C, que podem ser iguais ou diferentes. Qual é a probabilidade de a equação ax² mais 4x mais c, que é igual a 0, ter pelo menos uma raiz real? Então, ó, a equação que nós vamos trabalhar é o seguinte, é ax² mais 4x mais c, que é igual a 0. Quem que é esse A e C? Esse A e C são os números de um dado de 6 faces, ou seja, ele pode ser o número 1, pode ser o número 2, número 3, número 4, número 5 ou o número 6. Eu não sei qual que é, mas ele quer saber o seguinte, qual que é a probabilidade de você lançar esse dado, anotar esses números, substituir nessa equação, de tal forma que ele tenha pelo menos uma raiz real. O que você precisa lembrar? Através do discriminante, quem que é o discriminante? O discriminante é esse cara aqui, ó, que vocês lembram como sendo o delta por causa da letra. É o b² menos 4a vezes o c. Quando esse discriminante, ele é maior que 0, a gente fala que tem duas raízes reais distintas, tá? No caso, dois valores reais lá, que vão ser diferentes entre si. Quando ele é igual a 0, nós temos duas raízes reais iguais, que traduzindo é simplesmente uma raiz, porque trata-se da mesma, tá bem? E aí, quando esse delta ele é menor que 0, a gente não tem raiz real. Nem o x1, nem o x2, ele pertence aos números reais. Tem raiz? Tem. É um conjunto lá, que a gente fala que é o conjunto dos números complexos. Que se você lembrar, eu tenho lá, ó, a minha unidade
imaginária, ok? É isso que a gente faz, tá bom? Ele quer o quê? Que tenha pelo menos uma raiz real. Quando ele fala pelo menos, pode ser que tenha uma raiz real, pode ser que tenha duas raízes reais. Então eu vou pensar em quais casos? Ó, nesses casos aqui. Quais são os valores do A e do B que eu vou jogar lá, de tal forma que esse discriminante seja maior ou igual a zero. Então, para satisfazer esse negócio aqui, ó, esse delta, que é o discriminante, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Mas quem que é meu delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, vamos substituir aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a análise que a gente precisa fazer. Para quê? O exercício é só fazer essa análise? Não, olha a pergunta dele. Qual a probabilidade da equação tal ter pelo menos uma raiz real? Quem que é esse A e esse C? É os valores do meu dado. Então eu preciso analisar quais são os valores do dado quando eu jogar que vai satisfazer isso daqui. Acho que eu tô repetindo, eu já falei isso, mas enfim, não tem problema. Pecar por mais, tá tudo suave. Na verdade não, né? Mas enfim. Então, ó, como é que vai? Eu vou descobrir quem são os valores do A e do C que satisfaz aquilo. Em cima do seguinte, isso que a gente está fazendo é o número do meu evento. Por quê? Porque eu quero que satisfaça aquilo. Mas eu ainda nem calculei o número do meu espaço amostral. E depois a gente vai calcular, depois que analisar isso aqui, tá bom? Então vamos aqui, ó. A é A, não tem que fazer. O B é 4, então vai ficar, ó, 4 ao quadrado menos 4ac, que é maior ou igual a zero, porque o C também é C. 4 ao quadrado dá 16. Ok, então vai ficar 16 menos 4ac, que é maior ou igual a zero. Vou pegar esse 16 e jogar para lá, tá bom? Então vai ficar, ó, menos 4ac, que é maior ou igual a zero, que é maior ou igual a menos 16. Aí aqui está negativo. Quando é uma inequação, que é esse caso porque a gente está trabalhando com o símbolo da desigualdade, toma cuidado para trabalhar com o número negativo, tá? Pensa no seguinte, imagina que eu tenho assim, ó. 3 é maior que menos 2, obviamente é maior que menos 2. Vamos trocar o sinal dos dois? Então, menos 3 e agora 2. O menos 3, ele é menor que o menos 2. Daqui para cá é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Então eu posso multiplicar por menos 1 para trocar o sinal? Pode. Faz isso, tá? Sempre deixa aqui, ó, as incógnitas que você não sabe positivo. Mas lembre-se sempre desse caso aqui. Na dúvida, faz um exemplinho igual eu fiz, aí você consegue enxergar que inverte o sinal, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 4ac, que é menor ou igual a 16, ó, tá vendo? Tava maior, ficou menor ou igual. O 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então vai ficar A vezes C, que é menor ou igual a 16 sobre 4, ou seja, o produto de AC aqui é menor ou igual a 4. Então, quando eu escolher os números lá do meu dado, eu preciso garantir que quando eu fizer essa multiplicação entre o A e o C, ele vai ser menor ou igual a 4. Tá, mas como que eu faço essa análise? Chutando, fazendo a análise através de cada um por cada um. Então, primeira coisa aqui, ó, o que eu vou fazer? Bom, vou supor que o C é igual a 1. Se o C é igual a 1, vamos pensar, bom, se ele for 1 aqui, ó, o A, ele pode ser 1? Pode. Então o A pode ser 1. Tá? Vou colocar como se fosse um conjunto aqui, ó. O A pode ser 2? Pode, ó. Por quê? 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Então ainda continua sendo. O A pode ser 3? Pode, porque, ó, 3 vezes 1 dá 13 e é menor que 4. E o A pode ser 4? Pode, por quê? Quando eu fizer 4 vezes 1, lembrando que eu estou fixando aqui o C como se fosse 2, ó. 4 vezes 1 dá 4 e pode ser menor ou igual. Ele pode ser 5? Aí não. Porque, ó, quando eu fizer C igual a 1 e A igual a 5, quando eu fizer o produto dá 5. E 5 não é menor ou igual a 4. Ele é maior, tá? Então toma cuidado. Acabou aqui. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo o seguinte jogo, ó. Então, ó, caiu 1 e 1 no primeiro e segundo lançamento. Depois caiu 1 e 2. Depois caiu o que, ó? 1 e 3. E depois caiu o que, ó? 1 e 4. Então aqui eu tenho 4 números que quando eu substituir aqui, vai fazer com que esse discriminante seja maior ou igual a zero, tá bom? E aí vai ter duas, pelo menos, né? Uma raiz real. Mas eu tenho que fazer análise com quem, ó? Com C, que é igual a 2. Vamos lá, então. Se o C é igual a 2, pensa comigo. O A pode ser 1? Pode, ó, porque 1 vezes 2 é menor que 4. Perfeito. O A, ele pode ser 2? Pode, porque, ó, C igual a 2, A igual a 2, 2 vezes 2 dá 4, que é igual.
O A pode ser 3? Aí não, porque ó, 3 vezes 2 dá 6, e 6 é maior que 4. Então acaba aqui. E é lógico que se com 3 não deu certo, né? Com 4, 5, 6 também não vai dar. O que significa isso? Significa que esse jogo aqui, ó, é 2 e 1, e aqui 2 e 2. Tem diferença desse lançamento para esse? Sim, porque é primeiro e segundo lançamento, tá bom? Ele tá pegando um dado e vai jogar na primeira vez, depois na segunda vez. Então tem diferença, ok? Porque o A e o C são valores diferentes. Vamos pegar outros valores aqui, ó. C igual a 3. Se o C é igual a 3, vamos pensar, bom, o A ele pode ser 1. Maravilha, porque vai ficar 3 vezes 1 e tá tudo certo. O A pode ser 2? Aí não, porque ia cair no caso da multiplicação aqui, né, que a gente já fez, ó. Ia ficar 2 vezes 3, que dá 6, e aí não vale. Então o A é igual a 1 só. Então daqui eu só consigo tirar um lançamento, que é o meu 13 e 1, que é diferente desse daqui, como eu já expliquei no anterior. C igual a quanto? C igual a 4. Vamos pensar. Aqui o A só vai poder ser 1. Por quê? Porque se o meu A é igual a 2, vai dar 8, e 8 é maior que 4. E eu não vou nem tentar com os outros, tá? Porque se eu pego o C igual a 5, o 5 por si só, ele já é maior que o 4. O menor número que eu tenho para o A é 1, então ficaria 1 vezes 5, que dá um número maior que 4. Beleza? Então, qual que é a quantidade do número do meu evento? Que eu quero que isso aconteça para satisfazer aquilo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que eu esqueci de colocar aqui, ó. Que é o meu 4 e 1. Perfeito. Então eu tenho, ó, 8 no número do meu evento. E o espaço amostral? O espaço amostral você vai analisar da seguinte maneira. Eu vou lançar uma primeira vez, ó, primeira vez e segunda vez. Princípio fundamental da contagem. Quando eu lanço a primeira, quantos números podem cair? 6, porque ele é numerado de 1 até 6. Então eu tenho 6 possibilidades aqui, ó. E na segunda vez, 6 também. Por quê? Porque eu vou utilizar o mesmo dado, eu não vou retirar o número fora. Eles podem ser iguais, ele deixou muito claro isso. Então aqui vai ser 6 também. Quando eu fizer o produto, ó, vai dar 36. Como que eu faço o cálculo da minha probabilidade de isso acontecer, que é o que ele está pedindo? A probabilidade é o número de casos favoráveis, que é o 8, que eu quero que aconteça, dividido pelo número de casos possíveis, que é 36. Posso simplificar isso aqui? Pode e deve simplificar isso. Por quanto? Vou dividir aqui, ó, por 4 e dividir aqui por 4, porque eles são múltiplos. Aqui vai ficar 2 sobre 9. Quando eu olhar para a alternativa correta que corresponde a isso é a alternativa de letra C. O oitavo exercício ele vai trabalhar com a interpretação de gráfico da função e também a classificação quando a gente fala lá de bijetora, injetora e sobrejetora, além de um teorema muito importante dos polinômios. A respeito da função representada no gráfico abaixo, considere as seguintes afirmativas. Depois das afirmativas ele diz: assinale a alternativa correta. Então a estratégia que você precisa adotar é você, quando tem muitas afirmativas igual aí tem 4, é você já ir riscando as alternativas para você não precisar analisar tudo, tá? É muito importante que você treine isso, tá bem? Então, ó, a afirmativa 1 é a seguinte: a função é crescente no intervalo aberto de 4 até 6. Vamos analisar esse intervalo aqui, ó. O intervalo de 4, certo? É esse intervalo aqui, ó, até o 6. Quando eu analiso esse trecho de intervalo, repara que sempre a minha função, ó, tá crescendo. Então a 1, ela é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, o que a gente faz? Vou descartar, ó, a C e vou descartar a E. Perfeito. Aí eu já consigo analisar melhor. 2. A função tem um ponto máximo em x igual a 1? Bom, o que é o ponto máximo? É o maior valor da minha imagem, não é isso? Quando eu olho para o gráfico, eu venho aqui, ó, esse é o ponto máximo. Quando eu analiso aqui, ele vai dar em quanto? Ele vai dar em 1. Então a 2 também é verdadeira, perfeito. Se a 2 é verdadeira, o que eu posso fazer? Desculpem pela moto aí, o que eu posso fazer? Ó, tirar essa daqui. Como eu sei que eu fiquei entre a alternativa A e D, eu não preciso analisar 3, mas eu vou analisar só para explicar para vocês, tá bom? Mas não precisa. Por quê? Porque a única que eu preciso analisar é quem? A 4. Então só para terminar o exercício, ó, pula 3, já a gente volta só para deixar uma forma de divisão. Vamos analisar a 4. A 4 ele diz o seguinte: esse gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Então vamos pensar no seguinte:
Se eu falo uma função polinomial de terceiro grau, ó, vai ser uma função ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. O grau da função determina quantas raízes ela tem. Então, se é uma função polinomial do terceiro grau que ele está afirmando, quer dizer que essa função ela possui 3 raízes. Não sei se são reais, não sei se são complexas, mas são 3 raízes. O que é a raiz? É o valor que eu substituo na minha função, tal que vai anular a minha função, tal que vai dar zero. Quando a gente fala isso no gráfico, são os pontos onde intercepta o meu eixo x aqui, ó. Então, é esse ponto, é esse ponto, é esse ponto e é esse ponto. Quantos pontos eu marquei? 4. Se tem no mínimo 4 pontos, eu garanto que essa função no mínimo é uma função o quê? Uma função de quarto grau. É uma função polinomial de quarto grau. E ele afirmou que tem que ser o quê? De terceiro grau, o que corresponde a uma alternativa falsa. Se essa é falsa, então a alternativa correta é a alternativa de letra A, que somente 1 e 2 são as verdadeiras. Mas vamos analisar aí o porquê, de forma de uma revisão, o porquê que ele garante que a 3 é falsa. Ó. Esse gráfico representa uma função injetora. O que é uma definição de função injetora? Quando eu tenho uma função, se eu pego lá, ó, 2 valores do meu domínio que são diferentes, consequentemente, a imagem desses valores precisam ser diferentes também, tá? Como que eu faço para analisar isso? Através do diagrama de flecha. O seguinte, ó, cada elementinho daqui tem que chegar a um único elemento ali. No gráfico a gente faz diferente. Nós traçamos retas horizontais. Porque olha só o que acontece se eu traço bem nesse ponto aqui, ó. Vou traçar nesse porque é o valor bonitinho, ó. Quando eu traço nesse ponto, eu estou encontrando 2 pontos aqui, certo? Onde está interceptando. O que significa isso? Significa que eu tenho um x1 aqui e eu tenho um x2 aqui. Então, esse x1 e esse x2, eles estão chegando em quem, ó? Eles estão chegando só no meu 3, tá vendo, ó? Quando eu pego o x2 aqui, dá no 3, certo? Quando eu pego o x1 aqui, dá em quem? Dá no meu 3. Então, eu tenho 2 caras que são diferentes, ó, dando a mesma imagem. E aí mata a definição. E é por esse motivo que essa afirmativa ela é o quê? Ela é falsa também, tá bom? Aí só confirma mesmo que a alternativa correta é a alternativa de letra A. O nono exercício vai tratar de função exponencial e também função logarítmica. E é claro, todo bonde lá das propriedades do log. Vamos à leitura. Suponha que a quantidade Q de um determinado medicamento no organismo, T horas após a sua administração, possa ser calculado pela fórmula Q. Sendo Q medida em miligramas, a expressão que fornece o tempo T em função da quantidade de medicamento Q é... Basicamente ele falou assim, toma a função Q, que é a quantidade lá de medicamento em função do tempo, e eu quero agora o contrário, eu quero o T em função do Q, ou seja, isole o valor do T, tá bom? Então para fazer isso, a primeira coisa que eu vou me preocupar é com esse 15, ó. O 15 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, então vai ficar Q dividido por 15, que é igual a todo o restante. Mas esse todo o restante, tá vendo que eu tenho um 1 sobre 10 aqui? Você precisa lembrar de um caso particular lá da potenciação, que é o seguinte, quando eu tenho um a elevado a menos n, eu vou inverter essa fração trocando o sinal do meu expoente. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 1 sobre 10 elevado a 1. Eu vou jogar esse 10 elevado a 1 para cima. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu troque o sinal do expoente. Então, ó, se tá 10 elevado a 1, vai ficar 10 elevado a menos 1. 1 ia vir aqui embaixo, só que não faz diferença alguma porque está dividindo por 1, tá bom? Tudo isso elevado aqui, ó, a menos 2t? Não, a só 2t, ó. Arruma aqui, ó, só 2t. Perfeito. Agora sim vai ficar menos 2t. Por quê? Aqui eu vou utilizar a seguinte propriedade também de potenciação, ó. Quando eu tenho uma potência lá de a elevado a m, tudo isso elevado a m, eu vou fazer o produto entre as minhas potências, ou seja, isso é a n vezes m. Então aqui eu vou pegar esse menos 1 e vou multiplicar
por esse 2t ali, ó. Então aqui tá quietinho, copia, tá tudo bem. Aqui vai ficar 10 elevado a quanto? Ó, menos 1 vezes 2t, menos 2t. Ok. Mas, qual que é a ideia da exponencial? Eu tenho que deixar na mesma base. Eu não sei nem o valor do que, como que eu vou deixar na mesma base? Aí sim que entra o log. Eu vou aplicar o log na base 10. Por quê? Justamente por causa dessa base que está aqui, tá bom? Porque a gente vai utilizar uma consequência da definição que vai acabar sumindo. Então eu vim aqui, ó, log de Q sobre 15 na base 10, que não precisa colocar, que é igual a log de 10 elevado a menos 2t aqui. Aqui tem uma propriedade importante que é a seguinte: quando eu tenho um expoente no meu logaritmando, que é tudo isso daqui, eu posso tombar isso daqui, tá? Ó, ele diz o seguinte: se eu tenho lá log de a elevado a n, ele pode cair aqui, ó, tá? Então fica n vezes log de a. Inclusive, tem uma aula ao vivo que eu fiz de logaritmo, tá? Se você tiver com dúvida, procura aí, ó, aula ao vivo. Se ainda não fiz a videoaula, depende do tempo que você está assistindo. Se tiver videoaula de log, assiste a videoaula porque é mais curto de você assistir. Se você não achar a videoaula, vai lá numa playlist chamada ao vivo e aí você consegue assistir essa aula, ok? Então, ó, eu posso tombar esse expoente, então fica n vezes o log de a. Então, quando eu pegar esse menos 2t aqui, ó, e tombar ele, vai ficar como? Vou copiar aqui desse lado. Log de Q, né, dividido por 15, não estou mudando isso, é igual, menos 2 está tombando, então vai ficar menos 2t vezes log de 10 na base 10. Por que eu falei isso? Pelo seguinte, tem uma consequência da definição, claro que respeitando a definição, que quando eu tenho um logaritmando igual à minha base, que é o que está acontecendo, ó, 10 na base 10, isso vai dar quanto? Vai dar 1. Então, todo esse negócio aqui, ó, ele dá 1 e só fica o meu menos 2t. Então, aqui vai ficar como? Ó, log, certo? De Q dividido por 15, que é igual a menos 2t. Esse menos 2, ele está multiplicando, a gente vai dividir, não vai? E eu vou levar o menos 2 inteiro, hein? Não me troca o sinal. Esse negócio de falar, troca o sinal. Só uma subtração, porque a gente pensa na operação oposta, tá? Quando eu tô aqui, ó, no menos 2, o menos 2 está multiplicando. Então, quem que é? É a divisão. A divisão não troca o sinal. Ah, por que mais vira menos? Porque tá mais e a operação oposta é menos. É por isso. Na dúvida, o que você faz? Multiplica por menos 1, você vai chegar no mesmo resultado que eu, tá bom? Então aqui, ó, o menos 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então fica, ó, menos 1 sobre 2. Tá vendo? Que seria a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. Deixa eu explicar da outra maneira, vocês vão ver que é igual. Ó, olha só. Vamos multiplicar por menos 1 essa equação. Vai ficar menos log de Q sobre 15, que é igual a 2t. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Não é passar dividindo isso aqui, hein? Toma cuidado, é o log. Vai passar dividindo aqui, ó, na frente. Então vai ficar, ó, menos que estava lá, o 1 sobre 2 que eu passei dividindo, tá vendo? Que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Aí olha só para você guardar, para você não ficar perdendo tempo com isso. O que você vai fazer? O que eu acabei de explicar. Quando for multiplicação ou divisão, e você vai falar, vou passar para o outro lado, não troca o sinal, tá bom? Então, ó, o menos 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, fica menos 1 sobre 2 vezes log de Q 15 sobre 15, que é igual ao meu t. Isolei. Aí você vai procurar a resposta, não tem, certo? Volta um pouquinho, olha as alternativas, grava isso aqui, ó, tira um print com a cabeça, volta lá nas alternativas, dá uma olhadinha, tá bom? Log de A não parece nada com isso. A log de B tá longe disso, já vou descartar. Log de C, raiz quadrada? Talvez. Log de D? Parece, né? Mas qual que é o problema aqui? Eu tenho um Q sobre 15 aqui, tá trocando o sinal, ó, tá vendo? Certo? Então, não vai dar. E o T, a alternativa E, tem um Q ao quadrado que não tá aparecendo. O que eu vou fazer? Bom, o único que aparece 1 sobre 2 é a alternativa de letra D. Tá vendo que eu tenho um menos 1 implícito aqui, ó? Se eu quiser reescrever isso dessa maneira, e aí que é a dificuldade do exercício, é você enxergar que você precisa fazer isso. Eu vou tentar deixar da maneira mais fácil que está aparecendo lá, que é 1 sobre 2. Então esse menos tem que sair. Então eu vou utilizar essa propriedade de voltar, ó. Sempre quando eu tenho uma igualdade, tanto faz isso aí daqui para cá, ou o contrário, que é o que eu vou fazer agora.
Então esse menos 1, ele vai virar o expoente aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o log de Q sobre 15 elevado a menos 1. O que esse menos 1 faz? Eu posso inverter, ó, certo? Então vamos inverter isso daqui. Tudo isso é igual a t, né? Esqueci de um mero detalhe. Então fica 1 sobre 2 log e inverte 15 sobre Q. E tudo isso é igual a t. Mas não deu igual, professor. Não deu. Quer dizer, então, que não é essa a alternativa correta. A gente vai precisar mudar aqui, ó, esse meio também. Esse meio eu vou voltar, tá bom? Vou voltar para cá, para o meu expoente, fazendo o inverso. Então, como é que vai ficar, ó? Vai ficar t, tô escrevendo ao contrário agora, tá? Log de 15 sobre Q, certo? Que a gente inverteu daqui por causa do negativo, elevado a meio. Tá, o que eu faço nisso agora? Bom, você vai trabalhar com o seguinte. Quando eu tenho uma raiz aqui, ó, de índice n, de uma potência, a elevado a m, eu posso reescrever isso como sendo o seguinte, ó. Esse mzinho, que é a minha potência, vem para cima, e esse nzinho, que é o índice ali do meu radical, vem para baixo. Eu vou fazer o inverso, ó. Aqui tá vendo que eu tenho 1 sobre 2? Então, esse 1 é como se fosse o meu mzinho. Esse 2 é como se fosse o meu nzinho, tá vendo? E quem que é o meu A? O A é todo esse trambolho aqui, ó. Faz um rascunhozinho. Então, fazer o inverso, ó. Coloca lá, ó. 15 sobre o meu Q elevado a 1 sobre 2. Coloca o radical aqui, ó. O 2 é o nzinho, então aqui vai vir 2, não vai? Perfeito. É uma raiz quadrada, a gente só deixa implícito quando a gente está escrevendo. Quem que vem aqui mesmo dentro? 15 sobre o meu Q. Elevado a quanto? Elevado a 1, mas não vou colocar porque não precisa. Então, toda essa partezinha aqui é o equivalente à raiz quadrada de 15 sobre Q. Então, T é igual a log de raiz quadrada de 15 sobre Q. Agora sim eu tenho uma resposta. Quem que é essa resposta? Olha lá para a alternativa A, é ela que corresponde ao nosso valor aqui, tá? Então assim, ó, trabalhar com as propriedades pode ser que tipo, lembrei, deu tudo certo. O maior problema do exercício é chegar nisso daqui. Se você chegou nisso, tá? Chegou nisso aqui, ó, que estava menos 1 sobre 2. Chegou nisso e não conseguiu encontrar a resposta, vai igualando, alternativa por alternativa, só para você não perder a sua questão. É claro, se tiver um tempinho, tá bom? Então pega lá. Quando você iguala a alternativa A, você ia chegar a 0 igual a 0, quer dizer que corresponde a ela. O outro você ia chegar tipo 0 igual a 1, 0 igual a meio e assim por diante. É uma possibilidade de você realizar também, se você não lembrar dessa volta aqui, ok? Pessoas, muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou lembrar de novo, na descrição aqui tá a lista de exercícios que a gente utilizou, tá bom? Se você quiser guardar para você. Lá no Instagram você encontra todas as listas que a gente utiliza no canal. E eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que vai prestar o FPR que você conhece também. Tchau, tchau para vocês, até o próximo vídeo, bons estudos e um abraço.